Fala pessoal do YouTube, hora de ver o que aconteceu depois desses 60 dias que eu falei pra vocês. Dessa aposta aí, entre eu, Júlio e o Renato, pra gente fazer uma mini preparação e ver o que acontece. Então tá aqui, ao vivo como é. Ontem eu fiz as filmagens lá em Floripa, né, pro canal da Max, pro canal do Renato e pro nosso canal da Ironberg, Floripa, nossa primeira academia de linha, que é para todos. Se você é grande, pequeno, forte, fraco, baixinho, gordinho, fortão, seco, homem, mulher, whatever, né? Então tá documentado lá, depois vocês olhem lá. Hoje é a nossa live diária, nosso BNTC, e vou responder algumas perguntas relacionadas a esse projeto de 60 dias. Tá bom? Então se você chegou até aqui, clica aí para você se inscrever, liga as notificações e deixe seu comentário, que eu vou sempre olhar. Eu tento olhar todos, normalmente eu consigo, respondo alguns, principalmente quando são coisas que precisam ser esclarecidas entre nós, pra gente ter um bom relacionamento, né? E aí, vamos lá, vamos ligar nosso Instagram, vamos ver aqui o que o pessoal tem para perguntar. Bora! Vamos lá, resultado de 60 dias, vamos escolher perguntas que estão sobre isso. Tá aqui, né? Não tem nenhum milagre, não tem nada absurdo, não tem loucura. Foram 60 dias de esforço além do esforço, né? Minha vida já é um esforço, mas eu fiz um esforço além do esforço, que é tirar algumas pequenas coisas. Claro que a gente filmou ontem, né? A gente filmou em Floripa o resultado desses 60 dias, né? Evidentemente que eu não comecei logo que a gente anunciou no canal da Max. Eu demorei aí uns 10 dias para me organizar. E aí a gente começou. Vamos contar desde o começo, né, o que foi essa história. Eu chego com uma gravação com o Renato, com o Júlio, com os meninos. E aí o Renato me manda no meio do vídeo: a gente podia fazer, eu desafio você, 60 dias, você se superar, fazer uma mini preparação. E tá bom, vamos lá. Se é pelos amigos, a gente segue. E aí foram 60 dias que eu me organizei, que eu fiz um trabalho específico. E é isso que vocês estão vendo aqui. É um pouquinho melhor que isso, porque na verdade a gente gravou ontem, lá na Ironberg de Floripa, todos os takes, poses e tal. E vocês vão ver depois no canal da Max, no canal do Renato. Vão aproveitar para conhecer a nossa academia, que ficou sensacional. Aliás, vocês aproveitaram que esse final de semana estávamos nós 5 aí. Eu, Renato, Júlio, Edu e Carol. Espero que vocês tenham aproveitado. Então se você é de Florianópolis, vai lá na Ironberg. A gente está com as pré-matrículas e nas pré-matrículas taxa zero. Você não paga a matrícula, você sai pagando só a mensalidade. 199 recorrência. Tá? Duzentão, você treina 24 horas numa academia que, desculpa a falta de modéstia, mas não tem igual em Florianópolis. Aliás, poucas se comparam no Brasil, tá bom? Mas vamos lá, o assunto são 60 dias. Vamos ver o que vocês têm de pergunta nesses 60 dias, que eu tô no meu pós-treino aqui. Eu treinei mais tarde hoje, porque ontem eu treinei mais tarde, né? Ontem eu fui treinar a perna com o Júlio, era meio-dia mais ou menos. Cansaço da viagem, dormi mal à noite, né? O treino de pose, pessoal, pose cansa demais. Você fazer isometria é muito cansativo. Eu tava conversando com a Duda, com a minha filha mais velha, e a gente tava trocando ideia na hora do almoço, e ela faz pole dancing, e eu entendi que ela também sofre do mesmo esforço que essa isometria, né? E cansa demais, vocês não fazem ideia do que é treinar pose. Uma brincadeirinha de você ficar aqui contraído assim, meu, já gasta uma energia que você fica arrebentado. Mas vamos lá, vamos ver o que vocês querem saber desses 60 dias. Vamos jogar para as perguntas aqui. Vocês de pergunta, né? Pode treinar o músculo doendo? Pode, seja, você só muda um pouco o estímulo, né? Eu acho que eu consigo juntar essas primeiras 3 perguntas, talvez a quarta.
Vamos lá, ó. O Sage está perguntando se a gente pode treinar o músculo do endo. Nesses 60 dias, várias vezes eu treinei com o músculo do endo. Quando você começa a cortar a caloria, a tua recuperação cai, então a tua musculatura ela demora um pouquinho para voltar no 100%. O Ryan ele pergunta quantos quilos eu ganhei. Ryan, você vai se surpreender. Tá? Você não imagina quanto eu pesei. Mas tá bom, vou te contar. Peso início, peso final de 60 dias. O Henrique pergunta, então muita relação com o Ryan. E aí o Billy encerra, porque após um período restrito de carb, existe a necessidade de fazer um ciclo de carb up. Eu acho que eu junto essas 4 na verdade. Tá? O Mário tá falando, como que faz pra ser seu genro? Cara, você tem que conquistar minhas filhas, velho. Não é comigo. Minhas filhas têm a vida delas, elas vão... elas vão viver a vida delas e elas estão muito bem instruídas para aquilo que vão deixar elas felizes. Se você quer ser meu genro, porque você quer ser meu genro e não namorado delas, eu não te indico essa estratégia. Você vai se dar mal. Se quiser ser meu amigo, beleza. A gente já se conhece daqui. A gente vira amigo, não tem problema. Quanto mais amigo, melhor. Né? Eu sei que tem gente no Instagram que prefere fazer inimigo, mas, cara, eu não sou dessa pegada. Eu gosto de ter amigos. Se você quiser ser meu amigo, beleza. Agora, se você quiser ser meu genro, não sou eu que nem conquistar não, negão. Você vai ter que ralar. As bichas são bem cabeçudas. Mas vamos lá. Sage. Pode treinar dolorido. O Breno. Quantos quilos eu ganhei? O Henrique. Peso inicial, peso final. E o Billy. Por que a gente precisa fazer um carb up? Um ciclo de carb up depois que você faz um carbo restrito. A última pergunta, Billy, esse do carbo restrito, a gente precisa definir isso daí, né? Você faz um ciclo restrito, deixa eu nivelar essa pergunta. Fala assim, por que a gente tem que programar nosso retorno ao carboidrato? Tudo bem? Beleza? Vamos começar por aí? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos responder as perguntas e vamos desligar os comentários para vocês prestarem atenção. Então, nesses 60 dias, pessoal, uma escolha foi justamente treinar todo dia. Eu aboli os dias de descanso. E por que eu aboli os dias de descanso? Porque, na verdade, eu precisava de um estímulo metabólico para quando eu fosse fazer a restrição calórica, o meu metabolismo não cair. E a única coisa que consegue fazer arrasto metabólico quando você está numa dieta restritiva é o exercício. Aí a pele afina, é o que vocês estão vendo aqui. Pele fininha, né? Ó. Fininha não, né? Mas mais fina do que estava, né? Então, pele fina. E aí você consegue ter algum estímulo que te jogue para frente. Por quê? Eu sempre falo para vocês, toda vez que você joga a sua caloria para baixo, o seu metabolismo cai para acompanhar isso. Isso é o nosso mecanismo de proteção do organismo. Não tem como você fazer diferente. Sempre que você baixar a caloria, isso vai acontecer. Portanto, Sage, o que acontecia? Eu frequentemente treinava com a minha musculatura dolorida, o que me obrigou a modificar meu estilo de treino. Então, a primeira coisa, eu aboli os dias de descanso. Segunda coisa, eu comecei a alternar o que era tronco e membros inferiores. Então eu treinava tronco num dia, membros inferiores no outro. Necessariamente, o que me fazia em uma semana treinar 3 vezes tronco ou 3 vezes perna. A única coisa que eu tomava cuidado é que um dia que eu treinava perna, eu treinava ênfase em quadríceps. No outro dia que eu treinava perna, eu treinava ênfase em posteriores de coxa. E aí o terceiro dia, se ele batia na mesma semana, eu fazia um meio a meio. Mas se ele batia na semana seguinte, eu tinha um pouco mais de tempo, aí eu fazia um treino mais com ênfase em quadríceps mesmo, que é uma coisa que é difícil marcar. E se você for apostar em você afinar a sua pele para mostrar seu quadríceps, você vai perder volume de tronco, teu tronco ele vai churriar, que nem o pessoal do Rio fala, e aí esse tronco mais fino ele vai fazer com que você tenha uma aparência de perda de performance. Peraí que tá esquisito esse telefone aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, até fiquei com terçol.
Torção não, na verdade isso é uma blefarite, né? É uma inflamação da pálpebra. E aí, Sage, o que acontecia? Quando eu treinava tronco, eu já treinava peitoral e deltoide, por isso que o deltoide ele dá essa fibrada e ele ganha essa vascularização. Parece, né? E o deltoide acabava sendo treinado também quando eu treinava dorsal. Então deltoide, eu praticamente só não treinava quando eu treinava perna. Isso quer dizer que, obrigatoriamente, eu treinava deltoide 3 vezes por semana. Isso não tem tanto problema, porque o deltoide, ele tem principalmente fibras oxidativas. E o fato dele ter fibras oxidativas, fibras vermelhas, em sua maioria, 49%, o restante são fibras de transição e fibras brancas, mais ou menos meio a meio cada uma, faz com que ele se recupere muito, muito rápido. Então dava para fazer isso. E com peito eu treinava bíceps, e com dorsal eu treinava tríceps. Hoje eu treinei dorsal. A bicha tá aquecidinha aqui, ó. Tá vendo que ela tá no pump aqui ainda, mesmo eu estando na bike, né? Isso fez com que eu ganhasse velocidade metabólica e que me preparasse para uma restrição. Porém, várias vezes eu ia treinar mais dolorido. Então o que eu fazia? Primeira coisa, eu aquecia muito mais tempo. Por quê? Muitas vezes essa dor ela pode ser um prenúncio de uma lesão. Então o músculo está falando para você que ele está mais frágil. E se ele está falando para você que ele está mais frágil, não vai bater nele, não vai dar porrada nele. Então eu aquecia 20 minutos. Mas assim, tranquilamente, série de 20, 30 repetições, bombeando sangue para o músculo, para fazer ele começar a entrar no ritmo de treino. Se desse para fazer alguma coisa de força com ele, eu faria. Se não, eu desgastava ele na resistência mesmo. Segunda coisa é que quando eu treinava força necessariamente, e às vezes dava, porque você tem uns picos de força no meio dessa alteração de recuperação, né? Eu fazia um cooldown um pouco mais elaborado. Então, em vez de, por exemplo, terminar o treino de força, acabou, eu pegava aquele exercício que eu fiz com muita carga, botava pouca carga e fazia uma sériezinha de bombeamento só para estimular, né, a circulação local e assim eu ter mais volume de sangue na tentativa de fazer o quê? Um washout mais rápido do lactato. E se a gente remove o lactato mais rápido, a gente recupera mais rápido. Isso ajuda nessa dor pós-treino. E claro, bike aqui, né? Essa bike todo dia é justamente para acelerar minha velocidade de recuperação. Aliás, vocês viram, eu lancei essa bike que eu uso aqui pela steelgym.br. Então se vocês quiserem essa bike, vocês vão achar num preço excelente e com desconto. É a bike mais barata do mercado. Vocês fazendo o que eu estou fazendo aqui, sem churumela, sem 300 mil coisas. Bicicletinha para você pedalar, fazer seu pós-treino na sua casa quietinho, sem crise, tá? E aí, finalizando isso. Certo, Eide. Agora, vamos para a pergunta do Ryan e do Henrique. Né? Ryan e Henrique. Sobre peso. Ryan, quando eu comecei esse desafio, né, do Júlio e do Renato, eu estava pesando 117 quilos. E eu não gosto do meu físico mais pesado. Eu perco cintura, eu fico... Cara, eu não gosto de me ver mais pesado, né? Eu sei que é legal se olhar na balança e falar, porra, 120, 119, mas cara, eu não gosto que eu olhe no espelho. E me dá uma sensação de descondicionamento e me dá uma sensação ruim de olhar no espelho e parece que o treino não está funcionando. Então, para as pessoas que sempre perguntam, né, pô, o que vale a pena? 120 batimentos, até que eu estou condicionado, Dr. João Gifone, o senhor tem razão. Então o que eu falo para as pessoas? Que elas falam, o que é melhor? Ganhar massa ou secar antes? Cara, você tem que olhar para o teu físico, você tem que gostar do que você está fazendo. Pô, eu gosto de olhar meu físico assim, quando eu treino assim, pô, é legal treinar, eu vejo o efeito, eu estou vendo o que eu estou construindo.
Então o que eu recomendo para as pessoas? Vamos melhorar teu físico? Aí a gente entende essa demanda, porque peso por peso não é nada. E de certa forma, você olhar para esse físico disforme, ele te dá uma sensação de inércia, que você não está indo para frente. Então, na verdade, né, eu não ganhei peso, eu perdi peso. Cara, ontem eu estava com 108, eu consegui bater 108 cravado, né? E 108, a pele é assim, né? Nessa grossura, ó. É isso aqui. Deixa eu ir mais perto para vocês enxergarem. Ó, aqui, ó. É isso aqui. A barriga não dá para mostrar porque eu vou ter que ficar em pé. Mas fica em pé. Vamos ver se dá aqui. Ó. Isso daqui. Isso daqui no meu corpo, pessoal, é igual 9% de gordura, tá? Medido por Falkner. No meu corpo, 9% de gordura. Esse fininho aqui. E isso eu bati com 108 quilos, né? Eu vou continuar fazendo a dieta de curioso, mas também porque eu gosto do meu físico assim. Agora, o que acontece? Essa modificação de rotina que eu fiz, ela é pesada para mim, porque não tem dia de descanso, porque ela me obriga a todo dia estar correndo, né, mais do que eu corro. Eu não tenho como, por exemplo, se eu dormir mal, que costuma acontecer, que eu já dividi isso com vocês. Vocês sabem que eu tenho insônia. Eu não consigo dormir um pouco mais, aí eu tenho que levantar e tenho que treinar do jeito que tá, coisa militar mesmo, né? Então, nessas condições, o que acontece? É mais puxado. Eu acredito que eu consigo me acostumar a isso, né? Vou tentar, até por conta de um experimento. Eu não recomendo que ninguém treine todos os dias, vocês sabem disso. Eu falo para vocês que vocês tenham um dia de descanso, mas assim, que eu falo para vocês também, se você tem uma meta, você tem que entender o que vai te fazer alcançar essa meta, né? No meu caso, alcançar essa meta envolve treinar diariamente, fazer aeróbio diariamente, que eu faço aqui com vocês, tem bem mais de 60 dias, né? Se vocês forem ver os números do BNTC do Banha, a gente está na edição 220, acho. Tem 220 dias que eu estou fazendo aeróbio com vocês aqui, todos os dias. Vai, com 3, 4 exceções, né? E assim, em relação a planejamento, né, também é outra coisa que pesa, né? Porque não dá para você sair de casa sem um planejamento. Ah, vou fazer o que dá, né? Não tem muito fazer o que dá, né? Você tem que acertar a sua logística para a coisa dar certo. E pessoal, tem dia que eu opero, né? Como é que você faz? Sai de casa 5h30 da manhã, 6 da manhã para operar, né? Você vai parar a cirurgia, paciente anestesiado, peraí que eu vou fazer uma refeição. Se fosse eu na mesa, eu não ia querer que o cirurgião parasse para comer, né? Queria que ele terminasse isso daí. Então eu penso por esse lado, né? Tem essas coisas. O que eu pretendo fazer é ver se eu consigo encaixar uma refeição social, né, com a minha esposa, com as minhas filhas, uma vez por semana. E aí a gente vê o que vai acontecer com esse físico aqui. Eu vou colocar, por exemplo, sei lá, um hambúrguer com a Clarinha no sábado. E vou colocar na outra semana uma pizza com a Duda no domingo, né? Mas também não vou comer para me arrebentar, vou comer 2 pedaços, né, de pizza e vou ver o que acontece. Não vou comer 10 hambúrgueres, vou comer 1, né? E vou ir devagar, senão eu já sei que o meu peso vai saltar, né? Isso necessariamente ele vai acontecer. O que o Henrique tinha perguntado sobre peso mesmo? Ryan, quanto peso eu ganhei? O Henrique, quanto peso eu tava? O Henrique tinha perguntado quanto peso que eu tava. Então, Ryan, não ganhei, perdi. Eu perdi 9 quilos, né? E aí é o que eu te falo, né? Todos vocês acharam que eu tô maior, 9 quilos a menos,
do que eu tava. Pensa, você perder 10 quilos, você vai ficar com medo, você vai ficar apavorado. Eu tô feliz pra caramba. Por mim, esse é o físico que eu quero ter e guardar, né? Mas é um físico que dá trabalho. Por quê? Porque ele é um físico artesanal, né? Você não consegue fazer isso, né? Que nem o pessoal fala nos Danone. Tá cheio de gente que enche a cara de Danone aí e tá parecendo um bolo de festa. Cara, isso aqui, vocês viram, 60 dias e muita paciência, tá? O peso inicial, então, Henrique, era esse, era 117, né? E aí eu fui me programando, mas isso eu vou contando para vocês no YouTube, vou contando para vocês, né, no dia a dia como que foi essa programação, porque não foi uma coisa simples, isso eu te garanto. Foi um processo que eu fui melhorando cada vez mais. E aí, a última pergunta foi sobre restrição de carboidrato. Você tem que fazer ciclo. Então, é assim. Vou te falar que restrição de carboidrato não é uma coisa muito moderna, tá? Já é uma coisa antiga. Mas eu não vou misturar com o que a gente está trabalhando hoje, principalmente eu e o Júlio, porque senão vai dar um nó na cabeça de vocês agora. Capaz da gente fazer um vídeo e aí explicar para vocês algumas coisas que a gente faz principalmente em finalização, tá? Mas realmente, não vou falar agora, porque senão vai dar um nó na tua cabeça. Mas restrição de carboidrato, tudo que você faz de uma forma mais rigorosa, você precisa de uma forma mais delicada para voltar, tá? Então, se você optou por uma coisa mais rígida, uma coisa mais drástica, não volta o que você estava 100% no mesmo momento. Senão você vai se lascar. Então é muito comum vocês ouvirem falar do pessoal que teve rebote, né? O que é esse diabo desse rebote? Ué, esse rebote é o quê? O sujeito ficou sem comer, ou a menina ficou sem comer durante 20 dias, 15 dias, que seja uma semana, aí depois comeu tudo que tinha na frente, acordou com o tornozelo desse tamanho inchado, né? O que é isso? Isso daí é o aumento agudo de insulina, pior da resistência à insulina, reserva de sódio, retenção de água. Porque de um dia para o outro, não dá para você fazer gordura com essa velocidade. Você incha, que nem uma pipa, né? O que é péssimo, porque força o teu coração, força o teu rim, né? Você se sente mal, você se sente cansado, parece que você não tem gás para fazer nada, né? E é essa a razão daquela sensação, daquele mal-estar, quando você faz aqueles titimil muito sujo, muito porcão, e que você não consegue treinar depois. Ou então quando você faz aquela refeição de domingo, você queria treinar domingo à tarde. Aí você vai almoçar domingo, aí você come um monte de óleo, um monte de carbo e, fica lerdão, tá? Fica letárgico. Não é só por conta de resposta neurológica, é por conta de resposta endócrino-metabólica, tá? Então sempre que você fizer uma coisa muito agressiva, não volta de uma vez. Você programou aquilo, vai devagar. Você cortou 100% carboidrato, então, assim, maior dica é, você precisa de um Nutri para você conseguir fazer essa readequação. Não aconselho você fazer essa readequação na marra sozinho. Por quê? É difícil, é uma coisa complicada de você ajustar, tá? Mas, vamos supor, eu preciso te dar uma saída. Cara, o que você vai fazer? Você vai começar a colocar esse carboidrato 4 horas antes do treino, aliás, logo depois do treino, 4 horas antes do treino. Aí depois, você vai aumentar esse carboidrato, em vez de aumentar a quantidade nesses momentos, você vai colocar mais uma refeição 3 horas depois do treino, depois de uma semana, aí você vai colocar mais uma refeição 6 horas antes do treino, até que você tenha carboidrato em todas as refeições do seu dia. Se você fizer isso de uma maneira progressiva, respeitando aí um intervalo de 4, 5 dias entre esses aumentos de carboidrato, com certeza você não vai ter rebote nenhum, e você inclusive vai até secar, teu físico vai até melhorar por conta disso. Então essa é a dica que eu te dou. A respeito de quantidade, começa na manhã, né? 150 gramas de macronutriente, tá? Vamos falar de alimento, tá? 150 gramas de arroz ou 150 gramas de batata, né? Ah, mas tem variação? Tem, mas vamos falar de quantidade de comida que fica mais fácil. Se você quiser falar da quantidade de macronutriente, né?
Começa com uma refeiçãozinha de 30 a 40 gramas de carboidrato macronutriente pós-treino, 30 a 40 gramas, 4 horas antes do treino, e vai nessa ordem. Primeiro põe um pós-treino, depois põe 4 horas antes do treino, depois põe mais uma refeição 3 horas depois do pós-treino, depois coloca mais uma refeição 6 horas antes do treino. Até que você chegue em carboidrato em todas as refeições. E aí você vai baixando esses 40 gramas de macronutriente para o redor de 25, 30 gramas, mas fazendo de 5 a 6 refeições por dia. Isso daí vai te ajudar a controlar esse surto que a gente chama de rebote. Tá bom? Combinado, pessoal? Falando bastante. Viram o resultado desses 60 dias? Eu precisava fazer essa live aqui com vocês porque a gente filmou ontem, né? Então, é isso aqui. Sem segredo. Não tem almoço grátis. Não adianta inventar coisa mágica. O que funciona é consistência. Tô aqui falando isso pra vocês. Faz 60 dias que eu tô falando isso pra vocês. Aliás, faz 220 dias que eu tô falando pra vocês. Faz 60 dias que eu tô fazendo, né, na risca, pra vocês verem como o físico muda. Pra vocês verem que não tem segredo. Você tem que buscar, não é o resultado físico final. Você tem que buscar o meio para você conseguir seguir uma regra. Primeiro segue a regra, depois olha o resultado. É que nem o bando de gente que quer ficar rico sem trabalhar. Eu vi uma postagem hoje do Thiago Negro. E ele falou uma coisa que é uma verdade absoluta. Ele falou o seguinte: o milionário posta a Lamborghini dele, novinha, que ele acabou de comprar. 3 milhões de views. O mesmo milionário posta o que ele fez para conseguir o dinheiro para comprar essa Lamborghini. 20 views. É o que eu falo para vocês. Eu posto um físico para vocês, tem 2 mil comentários, tem 300 milhões de visualização. Eu falo para vocês todo dia como é que chega nele. Tem 2, 3. Vocês estão focando errado. Foca certo. Olha pro certo. Vocês não vão se arrepender. Combinado? Bom, galera do YouTube, é isso. Vocês vão ter mais conteúdo aí pela frente. Fiquem tranquilos. A gente se vê numa próxima. Não esqueça de deixar seus comentários. Liga no se inscrever. Coloca as notificações. A gente vai se falando por aqui. Tá bom? Essa bike vocês vão achar no Instagram. Tá no @SteelJim, tá? Depois tem aí na descrição do vídeo. Aí vocês treinam aqui comigo. Tá bom? Beijão pra vocês. Com Deus. Ótima semana.